Olá, como vocês estão? Espero que bem. Estou passando por aqui para convidar os amigos e as amigas da TV Nova Luz para que no próximo domingo, às 20 horas, acompanhe o programa Mediunidades, onde eu vou debater com meu amigo Tiago Barbosa o persuanismo, que é um tema presente no livro que estamos estudando, Transe e Mediunidade, de Lamartine Palhano Júnior. Mas esse conceito remete a Aksakov, o grande pesquisador russo da mediunidade, que vai nos trazer o entendimento de como que as personalidades que a alma humana veio vestindo ao longo do tempo podem contribuir, podem influenciar na questão medianímica. Conto com vocês domingo, aqui pela TV Nova Luz, às 20 horas. Até lá! Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Boa noite, amigos da TV Nova Luz. Estamos iniciando mais uma palestra pública. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa mensagem inicial de harmonização para a palestra de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem o título Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Jesus, capítulo 5, versículo 17, em João. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e à sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Vamos à nossa prece inicial. Mestre Jesus, espíritos protetores da TV Nova Luz, nossos espíritos amigos, pedimos paz, lucidez e compreensão para que possamos aproveitar o mais possível a palestra do nosso irmão Marcos de Mário, e que ele seja intuído
e iluminado durante essa apresentação. Que assim seja. Muito bem. Agora vamos receber o nosso palestrante de hoje. Ele é expositor espírita, apresentador do programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 20h30. É também escritor espírita, com dezenas de livros já publicados e lançados. O tema de sua palestra é Os Poderes da Alma, Gratidão. Marcos, é um prazer recebê-lo para essa palestra, seja muito bem-vindo. E, antecipadamente, o título da sua palestra já diz tudo. Gratidão pela sua boa vontade, disponibilidade e generosidade. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Eu que agradeço este generoso e amável convite da TV Nova Luz para conversarmos sobre um tema de real importância para todos nós, que é a gratidão. A todos que estão nos acompanhando, o meu abraço e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Inicio trazendo para nós o grande apóstolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que foi esse valoroso divulgador do Evangelho e que nas suas famosas cartas ou epístolas conseguiu fazer o que hoje nós estamos fazendo através da internet. Porque Paulo de Tarso, sendo preso pelos romanos e ficou vários anos em prisão, sem poder se deslocar, sem poder viajar, Paulo viu então nas cartas, na correspondência escrita, a maneira de continuar a divulgar o Evangelho, a orientar os adeptos do nascente cristianismo. Naquela época, ele não tinha a tecnologia que temos hoje. Mas hoje, nós podemos então, apesar do distanciamento social que temos que manter face à pandemia, nós podemos, pela internet, fazer como Paulo fez à sua época, enviando a mensagem consoladora do Evangelho na luz do Espiritismo, que nos traz a imortalidade da alma, que nos traz a reencarnação, modificando, portanto, a nossa visão e o nosso sentido da vida, da nossa existência. Mas estou aqui recordando Paulo de Tarso, porque na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, Paulo nos diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele conclamava os Efésios, e a carta veio para toda a cristandade, que nós sempre rendamos graças a Deus. Ou seja, sempre tenhamos gratidão a Deus. Por que isso? Porque Deus, como o Espiritismo nos apresenta, Deus é o Pai e Criador. Deus é o Ser Todo-Poderoso, único, soberanamente justo, ao mesmo tempo bom e misericordioso. Portanto, como Ele é a perfeição absoluta, é o Criador da vida, nós temos um entendimento que tudo o que nos acontece, acontece com a permissão dele e acontece sempre a nosso benefício, porque Deus não utiliza o acaso. Deus não joga dados. Tudo na sua lei é perfeito. Por isso, então, nós precisamos render graças ao Criador. Emmanuel, o benfeitor espiritual, nosso querido Chico Xavier, dista
sobre essas palavras de Paulo de Tarso, lembrando que aqui na Terra nós estamos sempre às voltas com aflições, com dores, com sofrimentos. E então vem aquela interrogação: mas eu vou agradecer a Deus até mesmo pela dor? Eu vou agradecer ao Pai por uma existência de múltiplos sofrimentos? Isso parece não ter lógica. Emmanuel, então, comentando isso, nos diz o seguinte, isso está no capítulo 113 do livro Palavras de Vida Eterna. Diz então nosso Emmanuel: não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento. Mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E, ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Nós espíritas sabemos que o planeta Terra é um mundo de expiações e provas, e que está no processo para se tornar mundo de regeneração. Vamos compreender, então, este mundo de expiações e provas. Expiações, normalmente, estão ligadas a questões de existências passadas, coisas que fizemos ou que nos fizeram e que ainda precisamos reparar perante a lei divina. Para fazer essa reparação, numa expiação na atual encarnação, nós teremos um encontro com a dor. Nós teremos um encontro com o sofrimento. E é também um mundo de provas. Provas necessárias ao nosso adiantamento moral e espiritual. As provas podem ser impostas pela lei divina, porque a cada um é dado segundo as suas obras, mas as provas podem também ser solicitadas por nós. E é por isso que não temos que nos queixar. Tudo está perfeito no concerto divino. Sofro porque estou reparando o mal que fiz no passado. Sofro porque estou passando por uma prova, mas se eu vencê-la, sairei vencedor, sairei mais feliz, mais robustecido e vou gerar, portanto, para o meu futuro, paz e felicidade. Enfrentar expiações e provas, não há como fazer isso sem de vez em quando uma lágrima, sem um sofrimento um pouco maior, dependendo das circunstâncias. Mas nós entendemos da necessidade de termos fé e resignação. A resignação por entendermos que tudo vem de um poder maior, que é o poder divino, e que é o poder, olha, o nosso bem, sempre é, porque somos espíritos, somos almas imortais, somos destinados à perfeição. E compreendemos com o Espiritismo que esta existência terrena é apenas uma passagem. A encarnação não é para sempre. A encarnação sempre tem um fim. Mas esse fim da encarnação é o reinício da vida no mundo espiritual, como espíritos que nós somos. Do mundo espiritual viemos, para o mundo espiritual nós vamos retornar. A mensagem espírita é lógica e nos leva a entender por que temos que ser gratos a Deus. Embora, como Emmanuel nos situa aqui na sua mensagem, embora de pronto nem sempre consigamos compreender os porquês. Por que está me acontecendo isso?
por que minha família está passando por isto ou aquilo. De fato, muitas vezes, nós não sabemos, porque nós não temos ciência das nossas existências passadas. Essa memória fica colocada lá no nosso consciente, porque precisamos desenvolver aqui a nossa personalidade. E vezes nós desconhecemos quantos inimigos temos, quantas pessoas às quais precisamos pedir perdão. Então, muitas vezes nós não temos a noção do porquê, mas temos uma certeza. Se está acontecendo, é porque precisa acontecer. Há uma necessidade. E de tudo que me acontece na vida, eu posso tirar grandes lições. Então não sejamos gratos apenas quando as coisas estão boas. Não sejamos gratos apenas quando o dia está iluminado pelo sol e tudo está indo bem na nossa vida. Sejamos gratos, inclusive, pela chuva, pela tormenta e pelas aflições pelas quais nós passamos e que tendem a diminuir na medida em que conseguimos superá-las com fé, com resignação, sem reclamações. Tudo isso nós tiramos, então, de Paulo de Tarso, na sua carta aos Efésios. Vale a pena repetir, então, a palavra desse grande apóstolo do Evangelho, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Jesus é o nosso governador espiritual, que Jesus é o nosso guia, modelo, e claro que nós podemos confiar nele, e nos trazer a lei de amor, ainda lutando para aprender e para colocar em prática. Mas o que é gratidão? Vamos então nos socorrer aqui dos nossos dicionários para termos uma ideia do que seja gratidão. Resumidamente, gratidão significa literalmente algo agradável, ou seja, reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou nos é concedido. Então, gratidão significa agradecer por tudo o que recebemos ou ainda iremos receber. Tudo. Por isso que nós não podemos separar o bem do mal, a prova, a expiação da felicidade e da paz. Até porque nós também sabemos que não somos abandonados, que todos nós temos um anjo da guarda, que é um espírito superior, que tem a missão de nos proteger. Todos nós possuímos espíritos amigos, espíritos familiares, que querem o bem. Todos nós temos o famoso guia espiritual, protetor espiritual, que está conosco de mais perto. Deus não nos deixa abandonados. E Jesus, nosso mestre, informou que o jugo, na verdade, é leve e que o fardo é suave. Porque a lei divina não coloca sobre os nossos ombros nada mais pesado do que podemos efetivamente carregar. Isso é importante nós entendermos, porque às vezes as situações aflitivas parecem ter um peso enorme sobre nós. Às vezes temos a impressão que vamos falir, que nós não vamos suportar, que não vamos aguentar. Essa é a hora de utilizar da oração, solicitar forças e manter a sintonia com os bons espíritos, que vão então reforçar a nossa fé, vão nos dar boas intuições, para que possamos procurar os caminhos que nos levarão às soluções, para que tenhamos resignação e trabalhar com a ferramenta do tempo, e para que não esqueçamos
no momento da aflição, das lições do Evangelho. Voltarmos-nos para o Evangelho, que irá nos consolar, irá nos esclarecer, irá iluminar a nossa consciência. E aí nós vamos perceber que aquele peso, ele passa a não existir mais. Uma leveza vai tomar conta da nossa alma e seremos gratos. Gratos a Deus, gratos a Jesus, gratos aos amigos espirituais que estão nos auxiliando e gratos ao Evangelho, esse roteiro de luz das nossas vidas. Portanto, mesmo na maior das aflições, no maior dos tormentos, nós devemos ser gratos. E se percebermos que a morte está batendo à nossa porta, se estivermos com a saúde extremamente fragilizada, sejamos gratos, porque a vida vai continuar depois da morte e nós vamos poder nos desvencilhar deste fardo pesado do corpo que não se sustenta mais e, na verdade, está atrapalhando a alma imortal que nós somos. Morrer não é o fim. Morrer não significa distanciamento dos entes amados, queridos. Morrer é trocar de roupa, é mudar de dimensão existencial e é continuar. Então, como o corpo não está mais aguentando, se estivermos às portas da morte, vamos agradecer a Deus, que vai nos oportunizar continuar como espíritos, através do corpo espiritual, que é o perispírito. E os amores vão continuar, os afetos. Nós vamos trabalhar também no mundo espiritual, até que tenhamos a nova oportunidade reencarnatória, pelas nossas necessidades e missões a cumprir. Então, quando tivermos que retornar aqui à Terra com um novo corpo, gratidão. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de trabalho e aprendizado para a nossa melhora e a melhora também da humanidade. A nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, lançou um livro totalmente dedicado ao tema gratidão, que é a obra Psicologia da Gratidão. Está aqui o livro, para quem não conhece, ele aqui na tela, é o livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco. Desta obra, nós vamos fazer alguns pequenos destaques do seu texto, do capítulo 1, para que possamos entender melhor, do ponto de vista espiritual, a gratidão. Diz ela, aqui, por exemplo, a gratidão, para ser legítima, exige que haja do íntimo da criatura esse encanto pela vida, o doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste, que se compreenda a magia do existir, percebendo as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Com palavras da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Então, segundo ela, gratidão, para ser legítima, exige de cada um de nós encanto pela vida. Conversemos um pouco sobre isso. Você é um encantado pela vida? Ou, pelo contrário, você é um reclamador contumaz da vida? Nós precisamos ser encantados. E não importa o status social que tenhamos. Não importa a profissão que desenvolvamos. Não importa se estamos na miséria
se estamos desempregados, ou se estamos bem de vida, com tudo equilibrado. Não importa se a nossa família é plena harmonia ou, pelo contrário, se na família nós temos desavenças. Nada disso importa. O que importa é o sentido que damos para a vida. Como entendemos o existir humano e a vida como um todo. Aliás, há uma diferença entre existência e vida. Existências, temos várias. Vida, uma só, que é a do espírito que nós somos. E vamos insistir nisso, porque nós não somos o corpo, embora o tenhamos como a nossa identificação, e é claro que precisamos cuidar dele, e estamos no mundo material. Mas nós somos o espírito, ou alma, e somos imortais. E, portanto, precisamos dominar o corpo, e não o contrário, permitindo que o corpo nos domine. Então, qual é a sua visão sobre a vida? Como você percebe o seu viver, o seu existir? Você rende, graças a Deus, todos os dias, por mais um dia de oportunidades? Oportunidades de fazer o bem, oportunidade de praticar a caridade, oportunidade de realizar os mais diversos aprendizados, oportunidade de obter experiências e, portanto, crescer. E, acima de tudo isso, oportunidade de continuar a sua transformação moral. É isso que a lei divina requer de nós. É isso que o Evangelho veio nos solicitar. E é isso que o Espiritismo nos relembra. A necessidade de realizarmos a nossa transformação moral, combatendo os vícios e as paixões que ainda nos dominam e desenvolvendo cada vez mais as virtudes. Ou seja, sermos cada vez mais bondosos, mais caridosos, mais fraternos, mais solidários, mais pacientes, mais tolerantes e cada vez mais gratos. Não só a Deus, não só a Jesus, não só aos bons espíritos, mas gratos a todos, aos familiares, aos amigos e aos inimigos, quer estejam encarnados ou desencarnados. Porque todos eles, de alguma maneira, concorrem para que possamos nos melhorar. Alguns com críticas ferozes, outros com o algodão da bondade, outros com a perseguição implacável porque ainda não nos perdoaram, e assim por diante. Ninguém entra na nossa vida por acaso, porque o acaso não existe. Então, seja o que for que esteja acontecendo, agradeçamos. Vamos ser gratos e continuar a nossa jornada, continuar a nossa caminhada, procurando colocar em prática os ideais que nos movem, que são os ideais do Evangelho e os ideais que o Espiritismo nos apresenta. E lembrando que dores, sofrimentos, aflições, perturbações de uma ordem geral, tudo isso passa. Mas o amor divino, a bondade, o bem, isso não passa. Nunca. Pelo contrário, é o que sempre prevalece. E em prevalecendo, nós vamos superando o mundo de provas e expiações, vamos estabelecendo o mundo de regeneração. Tem que ser o nosso alvo, a nossa meta, e não podemos nos esquecer disso. Então, voltando aqui à pergunta que a nossa querida Joana de Ângeles nos fez, então, realizar. Nós estamos encantados
com a vida, com o Sol, as estrelas, as galáxias, este universo infindo, com a natureza terrena, com as multiformas da sociedade humana, com o nosso psiquismo maravilhoso. Procuremos, então, ficar encantados e nos deixar levar por esse encantamento. Porque nós, espíritas, como legítimos cristãos, precisamos estar sempre esperançosos. Nunca perder a esperança de dias melhores, de uma humanidade melhor, porque isso é da lei divina, que é a lei do progresso. Diz ainda a nossa querida Joana de Ângeles: agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial, mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. A própria Joana nos lembra que somos construtores de nós mesmos. Portanto, nós ainda não recebemos tudo. Nós ainda não conseguimos tudo. Mas temos que ser gratos, porque Deus não permite que as coisas venham antes da hora, antes que estejamos preparados para receber. Então vamos agradecer. Vamos agradecer, porque não recebemos nessa encarnação todas as expiações e todas as provas pelas quais temos que passar. Tudo é paulatino. Nós ainda vamos receber muita felicidade na medida em que nos dedicamos ao bem. Então vamos agradecer, porque esse é o futuro que nos aguarda. É claro que podemos usar o livre-arbítrio para fazer uma má semeadura. Mas aí, quando tivermos que responder por isso, não temos que nos queixar, mas agradecer, porque Deus estará nos dando a oportunidade de reparar, superar o passado. E é o que temos feito aqui nesta encarnação, graças à doutrina espírita. Ou pelo menos, temos tentado manter esse esforço. Portanto, agradecer sempre, ser grato sempre, pelo que já recebemos, pelo que vamos receber, pelo que vamos ser, porque todos nós estamos destinados à luz. Todos nós, um dia, seremos como Jesus, esse Espírito perfeito, que não foi criado assim, ele se fez assim. E nós estamos nessa mesma caminhada, porque o nosso destino é a perfeição, mais cedo ou mais tarde, de acordo com os nossos esforços. E isso nos leva a ter metas mais espiritualizadas. Isso nos movimentar, porque sabemos que temos um futuro glorioso pela frente e que esse futuro só depende de nós alcançar. Então, sejamos gratos, porque isso faz com que estamos da zona de conforto, não fiquemos parados com o que já temos, mas queremos mais, conquistar mais. E este ter, não no sentido material, mas no sentido espiritual. Ou seja, conquistar o ser. Porque nós precisamos nos esforçar em ser e não em ter coisas materiais. É um futuro. Agradeçamos, porque vamos ter esse futuro. Ainda a nossa querida Joana de Ângeles, aqui no seu livro Psicologia da Gratidão, vai nos dizer o seguinte. Vamos pegar aqui o início do seu primeiro capítulo. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. A vida, em si mesma,
é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. Você já parou para pensar que a natureza terrestre, a natureza do nosso planeta, é um hino de gratidão a Deus? Que a vida humana é um hino de gratidão à vida maior, plena do universo, da criação divina? É esse o sentido que o Espiritismo nos leva a entender a vida. Ou seja, nós não temos que colocar todos os nossos interesses, todo o peso existencial no aqui e agora. Porque viver 100 anos aqui na face da Terra é um nada perante a eternidade que nos aguarda. Por isso precisamos fazer todos os esforços para o desapego das coisas materiais. Fazer todos os esforços para semear o bem, para amar o nosso próximo e construir, portanto, a felicidade. Ah, mas o passado me pesa. Mas Deus nos entregou, na existência terrena, o esquecimento do passado, para que ele não nos pese tanto. Ah, mas eu estou cheio de defeitos, más tendências, e isso, claro, estou trazendo das minhas existências passadas. Sim, é verdade. Mas isso não deve ser um peso, porque não importa quem fomos, nem o que fizemos, nem quando estivemos aqui encarnados na Terra. O que importa, como lembrava o Chico Xavier, é no hoje começar a construir um futuro mais feliz. Por isso que nós, espíritas, corrigimos um ditado popular, que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Não, com o espiritismo, o entendimento é outro. Aqui se faz, aqui se repara, porque Deus não castiga os seus filhos. Deus oportuniza as reparações. Por isso, gratidão a Ele, na sua sabedoria, e mesmo sabendo das nossas manchas, muitas vezes grandes, de coisas que fizemos no passado, por amor, Ele vai nos dar sempre uma nova chance, sempre uma nova oportunidade, não para repetirmos os erros, mas para repará-los e compreendermos, então, que precisamos pegar o caminho do bem, que precisamos seguir o nosso modelo, que é Jesus, através das lições que estão no Evangelho. Diz ainda Joana de Ângeles: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Olha só que palavras maravilhosas da Joana de Ângeles. Ser grato é como se tomássemos uma vacina moral e espiritual que nos equilibra. A gratidão nos leva ao equilíbrio emocional. Como isso é importante. Ainda mais nesses momentos tão conturbados que estamos passando na humanidade. Um momento de crise moral, um momento de questionamento dos valores existenciais humanos.
e nós precisamos de equilíbrio emocional. Sempre que somos gratos, não importa pelo que, geramos em nós esse equilíbrio, essa satisfação. Então vamos agradecer. Nada de brigar com os outros, nem com Deus. Tudo é para nós e para o nosso bem. Não esperemos que as coisas venham até nós. Sejamos gratos pelo que já temos e pelo que temos recebido. E quando recebermos, gratidão a quem nos dá. Gratidão a quem nos dá a oportunidade, com a crítica, de refletirmos sobre nós mesmos, promovendo a autoconsciência e a autoeducação. Então vamos ser gratos a esse, sim, que nos movimentou para isso. Porque isso vai nos dar crescimento pessoal. Mas Joana de Ângeles não para ainda, fizemos ainda mais um destaque. Passando então a palavra a ela. Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entende-o com discernimento lúcido, abençoa tudo e todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. Portanto, vamos aqui agradecer à família que temos, mas agradecer aos amigos que possuímos, porque é ser grato a todos. A gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. Por essa razão, aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial em silêncio, ou numa canção oracional, com o bem que esparze, é sempre feliz, vivendo pleno. Entretanto, aquele que sempre espera receber, que faz e anela pela resposta gratulatória, que se movimenta e realiza atos nobres, mas conta com o alheio reconhecimento, imaturo, negocia, permanecendo instável, neurastênico, em inquietação. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Portanto, a gratidão requer desprendimento. A gratidão requer não esperar nada de ninguém. Você faz, você agradece, você é grato e segue o seu caminho. Aquele que está esperando algum tipo de recompensa está equivocado. Jesus foi muito claro para nós em várias passagens no Evangelho, dizendo que aqueles que estão apegos às coisas materiais, humanas, esses já receberam a sua recompensa. Então nós, ao sermos gratos a alguém especificamente por algo que esse alguém nos fez, vamos agradecer de coração e seguir o nosso caminho, seguir a nossa jornada, sem esperar que esse amigo, sem esperar que essa pessoa que nos auxiliou, nos recompense com alguma coisa, seja a nível profissional, de emprego, de saúde, etc, etc. Nós não temos nem que esperar e nem que cobrar, porque se fizermos isso, estaremos mostrando que não somos verdadeiramente gratos. Nós fizemos um agradecimento apenas por interesse. Isso nos mancha espiritualmente,
e teremos que responder por isso. Deixemos as pessoas seguirem também o seu caminho. Então aprendemos que a gratidão é muito importante para trazer equilíbrio emocional. A gratidão é importante para nos elevar acima da matéria e que ao sermos gratos não devemos esperar nada, nem de Deus, porque muitas pessoas gostam de barganhar, achando que Deus se movimenta através das nossas imperfeições. Mas Deus é perfeito e, portanto, a sua lei também é perfeita. Não existe barganha. Não adianta orar e querer dizer a Deus, ó Senhor, não vai esquecer dos meus esforços e das coisas boas que eu ando fazendo, para quando eu desencarnar, eu não ter que sofrer, hein? Eu poder ir logo para uma colônia espiritual. Não existe esse tipo de barganha na lei divina. Nós recebemos de acordo com as nossas obras, com os nossos méritos, com os nossos esforços em nos melhorarmos. Sejamos gratos, nada mais do que isso. E quando chegar a hora da desencarnação, sejamos gratos pelo que vamos receber, que sempre será o melhor para nós e sempre dentro daquilo que podemos receber. Deus não atende o que queremos. Deus nos dá o que necessitamos, o que precisamos. Por isso, temos que ser gratos, mesmo que a dor tenha vindo até nós. Então, a gratidão abre um leque muito grande para a nossa vida, para esse nosso entendimento. E como nós espíritas estamos revivendo as lições sublimes do Evangelho, nós agora entendemos melhor por que devemos ser gratos, por que devemos viver com a gratidão, porque com ela nós vamos ter paz de espírito. Tendo paz de espírito, nós vamos manter saúde emocional e saúde corporal. Com a gratidão, nós vamos entender, compreender melhor a lei divina. E com a gratidão, nós vamos gerar amizades e não inimizades. E vamos desencarnar de consciência tranquila, porque saberemos que vamos ser bem recepcionados no mundo espiritual. E para nós, isso basta. Ter uma boa recepção e podemos continuar a nos educar, a trabalhar e procurar sempre o bem dos nossos irmãos e humanidade, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Então, repetindo, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, temos que ser gratos, porque tudo acontece sempre para o nosso bem. De todas as circunstâncias, de todos os fatos, nós podemos tirar profundos aprendizados que nos levem a uma transformação moral e que nos levem a crescimento espiritual. E se Deus permite tudo isso para nós, sempre focando o nosso bem, por isso temos que ser gratos. Por isso temos que exercer a gratidão o tempo todo. E nesse exercício da gratidão é que nós poderemos nos predispor a vencermos a nós mesmos e a vencermos o mundo. Porque estamos reencarnados, estamos vivendo na sociedade humana terrena, repleta de desafios, mas não podemos ser derrotados por esses desafios, não podemos nos deixar levar pelas decepções. Com a mensagem do Evangelho, esclarecida pela mensagem espírita, nós não temos por que entrar em depressão. Nós não temos por que pensar em suicídio.
Pelo contrário, nós só temos que continuar a viver. Como a mensagem que está lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na sua segunda parte, espíritos felizes do mendigo que, desencarnado, vem dar a sua comunicação na Sociedade Espírita de Paris, e dialogando com Allan Kardec, ele diz: eu estou muito feliz. E Kardec indaga: mas como? Você teve uma vida miserável aqui na Terra. Você sempre viveu pedindo esmolas. Como você pode ser feliz agora no mundo espiritual? E ele então explica: sim, eu sou feliz. Sou feliz porque eu nunca reclamei de Deus. Eu sempre tive uma intuição que me dizia que aquela minha pobreza, que os meus problemas de saúde que não me permitiam trabalhar, tinham alguma razão de ser. E depois, com o tempo, eu fui amealhando tantas doações, que passei a enxergar nos meus vizinhos, nas pessoas da minha comunidade, aqueles que tinham situação ainda pior do que a minha. E comecei, então, a distribuir o que me sobrava, até que eu consegui benfeitores que me sustentavam, e passei a esmolar para os outros, tudo distribuindo para eles, e assim fiz até o final. E quando despertei, agora no mundo espiritual, eu descobri que a felicidade me aguardava, porque eu coloquei em prática as lições do Evangelho, a lei de amor, fazendo aos outros somente aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Por isso eu repito, sim, eu sofri muito na última existência terrena, mas sempre com resignação, sem nenhuma blasfêmia, nenhuma reclamação, e trabalhando com todas as minhas forças e pensando também no próximo. Por isso agora eu recebo 100 por 1 de tudo que fiz, reparando e superando o passado. Por isso eu digo a vocês, peguem o caminho do amor, peguem o caminho da caridade, se vocês querem realmente ser felizes. Então é com essa mensagem desse Espírito que está lá no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, que nós encerramos agradecendo. Agradecendo por esta oportunidade, agradecendo por podermos ter estudado melhor e com mais profundidade este tema, agradecendo pela tecnologia humana da internet, agradecendo pela existência da TV Nova Luz, agradecendo por estarmos aqui, pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, pelos familiares que nos apoiam, enfim, agradecendo por tudo, porque devemos sempre ser gratos. E como esse Espírito, lembrando que é aqui e agora que semeamos a nossa felicidade, que nos aguarda depois da morte, porque a vida futura é a grande mensagem do Espiritismo. Lembrando a todos nós, não somos o corpo, nós somos a alma imortal que vive para sempre. Meu agradecimento por esta oportunidade, deixando aqui o meu abraço fraterno e desejo de paz em todos os corações, sendo grato por mais esta oportunidade. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer, Marcos. Foi assim, você foi inspirado e nos inspirou o tempo todo. Em vários momentos, a gente sentiu muito claramente aquilo que você queria passar. Achei belíssima a questão da vacina emocional. Vou assistir novamente a tua palestra, porque foi um momento de muito aprendizado para mim. Então, primeiramente, agradecer a você por essa apresentação maravilhosa, ao público que nos acompanhou, todos que puderam nos acompanhar e que nos acompanharão posteriormente, que puderem. E, finalmente, agradecer a Deus, nosso
Mestre Jesus, por esses momentos de paz, de tanto aprendizado. E aproveitamos, Senhor, se nos for lícito e possível, pedir saúde e paz de espírito, em especial para os momentos que vamos passando nos últimos tempos, e que essas energias se multipliquem por todos os lares, em todo o mundo. Que assim seja. E muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, em mais uma palestra da nossa TV Nova Luz. Fiquem com Deus.